Para comemorar os 6 meses de lançamento do meu e-book Uma Cozinha Mais Sustentável, hoje trago-vos 10 trocas que fiz na minha cozinha para a tornar mais sustentável, com menos desperdício, menos lixo e também, no fim de contas, mais económica. Olá, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Rita Tapadinhas e trabalho na área da sustentabilidade, inclusivamente com a criação de conteúdos aqui no YouTube e também no Instagram. Por isso, passem pelo Instagram, o link vai estar abaixo na descrição, sigam e não se esqueçam também de subscrever aqui o canal para não perderem mais nenhum vídeo. Eu faço conteúdos relacionados com sustentabilidade, uma vida mais amiga do ambiente, mais ecológica, com menos desperdício e acabo também por tocar aqui nestes temas de uma vida financeiramente mais sustentável, porque as coisas estão todas interligadas e muitas vezes há pontos em comum e neste vídeo vão ver que há pontos em comum também com isso. Eu decidi fazer este vídeo não só para celebrar o lançamento do meu e-book, mas também porque é um tema que eu quero que fique mais acessível a mais pessoas. No e-book eu desenvolvo tudo mais a fundo, dou mais ideias, explico tudo. Aqui vou passar assim mais rapidamente pelas várias trocas que eu fiz, que são trocas que eu já fiz há alguns anos, por isso são coisas às quais eu me habituei, que eu utilizo no meu dia-a-dia e por isso eu posso mesmo passar-vos pelo menos a minha experiência de que realmente comigo elas funcionam e eu dou muito bem com isso, por isso talvez convosco também estiverem à procura de formas de ter uma cozinha mais sustentável. Vamos lá então passar à lista. Uma das primeiras coisas que eu implementei na minha cozinha quando quis começar a reduzir o desperdício foram aqui estes chamados food wraps. Eu não sei se existe exatamente uma tradução em português, mas isto são uns paninhos, isto é tecido encerado, pode ser com cera de abelha, mas também há versões vegan, por isso é uma questão de procurarem aquilo com que se sentirem melhor. Existe basicamente em todas as lojas relacionadas com zero waste, vida mais sustentável, por isso aquela que onde vocês costumam fazer compras, muito provavelmente tem lá esses paninhos. Se quiserem sugestões também podem deixar abaixo nos comentários e eu respondo com algumas ideias. Mas pronto, existem até marcas que fazem estes paninhos com tecidos, com excedentes têxteis e eu, se não estou em erro, esta marca é uma dessas, eu agora já não sei de cor, já tenho isto há algum tempo. Mas no fundo isto vai substituir a película aderente ou o papel de alumínio a tapar os nossos recipientes. Isto é um paninho que ao nós pormos sobre algum recipiente que queremos cobrir, ele vai se moldar com o calor das mãos e nós não precisamos estar a usar película aderente e depois basta lavar, não podemos estar a usar assim água muito quente, nem esfregões muito abrasivos, mas lavamos com um bocadinho de sabão, com um esfregãozinho leve e deixamos secar e está pronto a utilizar outra vez. Eu uso tanto para tapar travessas de alguma coisa que eu cozinho e que não consumo até ao fim e que tenha de reservar no frigorífico, como também para embrulhar as minhas sandes das marmitas. Aliás, eu fiz um vídeo todo sobre a minha marmita mais sustentável, em que também falo de coisas reutilizáveis que eu utilizo e eu vou deixar o vídeo, o link, eu nunca sei se é este lado ou se é este, por isso vou deixar o link para o vídeo aqui em cima para vocês poderem ver a seguir também e deixo abaixo na descrição também. Mas pronto, isto foi uma das primeiras trocas que eu fiz. Uma coisa que tem uma função parecida, mas que também tem outras funções, são estas películas aderentes reutilizáveis. Isto é feito em silicone e nós podemos utilizar também para cobrir recipientes que tenham algumas sobras que nós precisamos de conservar no frigorífico, mas também podemos utilizar como substituição do papel vegetal para levar ao forno tabuleiros com bolos, por exemplo. Eu gosto muito de utilizar com essa função porque ajuda-me a ter os benefícios do papel vegetal, depois não ter de estar a esfregar tabuleiros que fiquem com coisas encrustadas e não estou a gerar lixo. Agora, isto não é a coisa mais fácil de utilizar por 2 ou 3 motivos. Não é que seja o fim do mundo e eu já tenho isto há muito tempo, mas pronto, tem aqui algumas especificidades. Primeiro é este aspecto de ficar tudo enrodilhado e pronto, e às vezes nós estamos a pôr sobre o tabuleiro e em vez de ser 1 segundo, se calhar precisamos de 5 segundos para pôr tudo direitinho. E depois é preciso termos cuidado para preservar bem aqui a estrutura desta película e não a estragar com uma faca. Vocês, como estão aqui a ver, a minha já foi aqui um bocadinho danificada. Continuo a utilizar, dá perfeitamente, mas pronto, temos de ter algum cuidado. De resto, ótima. Eu, para lavar, lavo na máquina da roupa. Não lavo na máquina da louça porque, primeiro, não foi quando eu estive a pesquisar sobre as instruções de lavagem no site da marca, que é a Greena, eles referiam que devia ser lavado na máquina da roupa e depois porque há uns tempos o João enganou-se, pôs isto na máquina da louça e o que é que aconteceu? Isto prendeu-se àquela ventoinha que fica lá em cima a rodar. Não é suposto, isto começa a voar, é muito leve.
Por isso, é na máquina da roupa, eu lavo com a roupa normal e depois estendo e está pronto a utilizar. E já tenho há muito tempo e sim, não é... Tem aqui preciso ter alguns cuidados, mas funciona bastante bem e é menos desperdício, menos lixo. Agora não sei, provavelmente alguns de vocês estão a pensar, pois Rita, isto é tudo muito giro, mas essas coisas são todas mais caras do que o equivalente descartável, do que a película aderente, o papel de alumínio. E sim, é verdade que são mais caras do que uma unidade dos descartáveis, mas ao fim de algumas utilizações começa a compensar e eu não vou desenvolver isso aqui porque eu tenho um vídeo especificamente para isso, eu vou deixar também algures aqui, tenho de decorar para que lado é que é, mas vou deixar linkado aqui em cima também para verem, é um vídeo em que eu fiz as contas de se e quando é que compensa a compra assim dos reutilizáveis mais comuns. Toco em algumas destas coisas que eu estou a mostrar neste vídeo, toco noutras coisas também, garrafas reutilizáveis, sacos reutilizáveis, copos menstruais, por isso falo assim um bocadinho sobre tudo e aí vão ver não só as contas para os objetos que eu referi, agora já não me lembro, devem ser 7 ou 10, normalmente é os números que eu costumo fazer, mas acabam também por ver a lógica das contas e podem fazer, ou então se quiserem um vídeo com outros objetos, deixem lá nos comentários que eu faço. Mas pronto, passando então ao próximo objeto. É um objeto que tem a função de ir ao forno e que também tem a função de substituir o papel vegetal, mas por outras coisas. É este tabuleirozinho, estão a ver, ele já está todo manchado. Isto já tem... Isto foi mesmo das primeiras coisas que eu fiz, que eu comprei quando quis começar assim a reduzir o meu desperdício. Isto deve ter aí uns 4 anos, provavelmente. Deve estar a fazer 4 anos. Por isso está aqui já manchadinho, queimadinho, mas está ótimo. E isto é um tabuleiro que se põe, ou uma peliculazinha, também de silicone, que se põe sobre o tabuleiro que vai ao forno para fazer, por exemplo, bolachas. Eu faço as minhas bolachas aqui em cima e não tenho de estar depois a esfregar nem o tabuleiro, nem tenho de estar a utilizar papel vegetal para... depois ia acabar por ir para o lixo e pronto. Agora, é preciso sempre ter cuidado quando comprarem isto. Eu não costumo fazer este tipo de reparos, mas eu acho que aqui até é mais ou menos importante, porque às vezes estas coisas são vendidas em lojas um bocadinho mais generalistas e tomem atenção se o material é um material adaptado à alimentação. Normalmente diz que é food grade. Porque já ouvi histórias de pessoas que compram estas coisas assim em lojas um bocado mais generalistas, não vou estar a dizer lojas específicas nem nada disso, mas e depois dizem que cozinham e fica tudo a cheirar mal e silicone e cheira a isto e cheira aquilo e a comida fica a saber estranho. Com isto nunca aconteceu. É mais caro, realmente, e eu quando comprei isto até foi bastante caro, já foi há 4 anos. Agora já existem estas opções também food grade, até bastante mais baratas e pronto, não é preciso estar a gastar um exagero de dinheiro, mas também acho que é bom precavermos um bocadinho a nossa saúde, por isso tenham só atenção a isto, onde comprarem e ao fim de algum tempo vai compensar. Eu acho que isto é um dos objetos que eu falei naquele vídeo, por isso passem lá para ver. Próximo objeto, eu há bocado estava-vos a falar dos esfregões suaves e é o esfregão que eu utilizo, que é lufa. Isto aqui é uma planta, estão a ver pelo aspecto, isto é uma planta que se parece assim às courgettes, mas que quando fica bastante madura e seca fica com esta textura fibrosa. Então ela é cultivada, depois deixa-se secar e nós ficamos aqui com a fibra da planta para utilizar como esfregão. Pronto, isto dá para comprarmos assim, há esfregões mais bonitinhos feitos com esta fibra também. Eu normalmente gosto de comprar a minha lufinha assim e depois corto com uma faca do pão e vou fazendo discos assim que eu utilizo como esfregão. Este aqui é o que eu estou a utilizar agora, estão a ver que já está assim meio encarquilhado. E pronto, isto até dá para usar há algum tempo. É preciso ter cuidados com a higienização. Eu confesso que quando comecei a usar isto, também foi das coisas que eu comecei a usar há mais tempo. Provavelmente já uso para aí há uns 4 anos também. Foi em 2019 que eu comecei a ter estas preocupações, por isso isto foi tudo das primeiras trocas que eu fiz. Ao início eu não tinha cuidado nenhum. Aliás, eu acredito que mesmo que vocês utilizem esfregões normais também, existe muita gente, provavelmente pelo menos algumas das pessoas que estão a ver o vídeo são assim, vão utilizando durante durante meses o mesmo esfregão e pronto. E isto não é o mais indicado do ponto de vista da nossa segurança alimentar. Eu não sou especialista nessa área, por isso não vou estar aqui a dar indicações muito específicas, porque não quero estar a induzir ninguém a erro, mas quero apenas dizer que é preciso termos cuidado com isso. Qual é que é o cuidado? É substituir com frequência os nossos esfregõezinhos e higienizarmos.
Eu tenho higienizado de uma forma específica que vocês decidem como é que querem higienizar os vossos, ok? Eu ponho em água a ferver, fervo a água num tachinho e depois deixo tipo 10, 15 minutos e, aliás, ponho a água a ferver com sabão, sabão da louça, deixo a ferver, ponho lá e ele fica lá tipo 10, 15, 20 minutos a higienizar e até está todo branquinho, estão a ver? Pronto, depois existem pessoas que utilizam outras coisas, cada um decide o que é que utiliza, mas só deixar aqui esta nota que é preciso ter algum cuidado com a higienização. Porquê é que isto é mais sustentável? Porque os outros objetos que eu vos mostrei é um bocado óbvio, não é? Porque eles são reutilizáveis, ajudam-nos a reduzir o consumo de recursos e o lixo que geramos. Aqui não é tanto o lixo que geramos, não é? Porque estes esfregões também chegam a um ponto que são lixo e que nós já não podemos continuar a utilizá-los, tal como os outros esfregões de fibras de plástico. O que é que acontece? Com os outros esfregões de fibras de plástico pode haver libertação de microplásticos para os cursos de água, quando nós estamos a lavar a nossa louça, e por outro lado, este esfregão pode ser compostado, por isso isto é um produto natural. Quando eu acabo de utilizar, eu garanto só que está bem lavadinho, que não existe aqui assim muitos resíduos de sabão. Eu acho que vai haver sempre um bocadinho, mas até agora tem-me corrido bem. Já pus os esfregões de lufa, tanto na vermicompostagem com minhocas, como também na compostagem bokashi e até agora correu sempre bem, por isso pelo menos nestes dois métodos. E acredito que na compostagem termofílica, por exemplo, também resulte bem. Mas pronto, é isso que eu faço. Também tenho um vídeo em que falo sobre como fazer compostagem bokashi, que é uma compostagem que se adapta bem ao interior da nossa casa. Por isso também vou deixar aqui em cima para vocês poderem ver a seguir o vídeo. Mas pronto, aqui a vantagem é isso, é que eu, no fim de utilizar, isto é um produto natural, orgânico, e eu, depois de utilizar para lavar a minha louça, ponho na compostagem e isto vai se transformar em adubo para as minhas plantas. No fundo, não vai ser desperdiçado, é replicar o ciclo da natureza. Bem, só aqui uma nota, é engraçado, eu quando faço assim os pontos que eu quero cobrir no vídeo, eu ponho 2 ou 3 e depois quando dou conta estou para aqui a divagar. E eu fico um bocado com medo de estar a divagar demais, por isso depois digam-me se acham que eu divago demais e que tenho de ir um bocadinho mais fixa ao ponto. É porque no Instagram é preciso ser tudo muito rápido e eu não tenho tempo de divagar e depois apanho-me aqui no YouTube e ponho-me a falar. Por isso digam-me só nos comentários se gostavam que eu falasse menos, fosse mais direta, ou se aqui no YouTube é mesmo suposto, porque eu estou um bocado ainda a experimentar o YouTube, ainda não fiz muitos vídeos, ainda não tenho bem noção. Eu gostava de ter o vosso feedback. Vamos lá passar para o próximo objeto. Então, o próximo objeto são os infusores para fazer chá, que eu tenho aqui, eu já vos mostro outra imagem a seguir, mas são infusores reutilizáveis em que eu coloco as minhas folhinhas de chá ou de infusões e não tenho de estar a usar saquetas de chá. As saquetas de chá são descartáveis várias vezes, são feitas com plástico. Existe uma grande libertação de partículas de microplástico, nanoplásticos nas nossas bebidas, com água quente. Existem estudos que falam sobre isso. Eu vou ver se encontro o estudo também para pôr abaixo na descrição para vocês verem. Mas pronto, é chocante. Era mesmo dezenas de milhares, se não estou em erro, de micro ou nanopartículas de plástico que nós ingerimos ao estarmos a beber um chá numa saqueta. E existem alternativas simples. Se tiverem acesso a uma loja a granel, tanto melhor, não é? Porque podem levar os vossos próprios recipientes, comprar as folhinhas de chá, de infusões e depois pôr num infusor reutilizável. Se não tiverem uma loja a granel, se não for conveniente, eu neste momento já não tenho uma loja a granel perto de mim, já tive na outra casa, agora já não, por isso acabo agora por às vezes comprar este tipo de coisas também embaladas, mas o que eu faço é compro saquetas grandes com as folhas das infusões, dos chás, que vêm com uma grande quantidade de folhas e que acaba por ser muito menos descartável, muito menos material descartável por material que eu vou utilizar. E depois essas embalagens grandes normalmente são recicláveis, ao contrário das saquetas de chá, que não são, que eram lixo. Por isso, acabamos por estar a reduzir os descartáveis e acabamos por estar a proteger-nos, estar a ingerir microplásticos. Mais uma coisa de metal que eu utilizo e que também me ajuda aqui a ter uma cozinha mais sustentável são estas coisinhas, agora não me estou a lembrar do nome, mas isto é umas coisinhas que nós metemos sobre os nossos tachos e cozinhamos a vapor. Isto ajuda-nos a poupar água e energia, porque no fundo conseguimos utilizar a mesma fonte de energia, o mesmo bico do fogão, para cozinhar várias coisas ao mesmo tempo. Tanto podem fazer para cozinhar coisas que vão consumir na mesma altura, como para coisas que vão consumir mais tarde, e utilizam só um foco de energia. Existem tachos que são vendidos com estas coisinhas, que nós podemos pôr logo em cima e que batem certo com as medidas, mas existem também várias opções, mais uma vez, nas lojas assim relacionadas com produtos ecológicos,
e noutras horas também de cozinha, mas pronto, é um bocado mais do que aquilo em que eu me foco. Mas existem então várias opções assim universais, normalmente são estruturas tipo taça redonda e no fundo vai sempre acabar por assentar nos nossos tachos. Pode haver um bocadinho mais de desperdício de energia, mas mesmo assim é muito menos e é só um foco de energia. Por isso, se os vossos tachos em casa não têm isto, vocês podem arranjar um que possam pôr nos vossos tachos e vão acabar a poupar energia logo, imediatamente, e depois a compensar o investimento também. Eu há bocado falei-vos na compostagem em relação à lufa. Quando a lufa já não está apta para continuar a lavar a louça, eu ponho-a na compostagem, mas o compostor é um objeto de cozinha que merece a sua própria categoria aqui neste vídeo. A compostagem é assim de forma muito, muito, muito reduzida, um mecanismo que nos permite reciclar resíduos orgânicos, transformando-os novamente numa matéria que pode ser absorvida pelas plantas, transformando-la em composto, que é assim uma coisa mais ou menos parecida à terra, mas com uma maior densidade de nutrientes que podem ser depois utilizadas para fertilizar as nossas plantas. No fundo, nós estamos só a replicar aquilo que já acontece na natureza. Quando uma folha de uma árvore cai no chão, ela é decomposta e as suas componentes vão ser reaproveitadas pelas novas plantas que ali surgirem. Eu tenho um vídeo, como eu tinha dito, a explicar este método de compostagem bokashi, que é um método que eu utilizo agora na minha casa, que é só preciso um baldinho até bastante pequenino, está na cozinha, não cheira mal, é muito prático, por isso eu vou-vos deixar o vídeo também, eu já deixei há bocado ali em cima, por isso agora o YouTube não me vai deixar pôr novamente, por isso se ainda, por acaso, perderam o link para o vídeo, eu vou deixar abaixo também na descrição esse link para poderem ver mais uma vez, e é um método que eu aconselho, porque nós temos várias vantagens ambientais, na redução do desperdício, na redução das emissões associadas com a produção de lixo, com o transporte de lixo, na valorização dos resíduos, enfim, eu naquele vídeo elaboro tudo mais e no e-book também elaboro muito, explico e tenho várias páginas dedicadas ao método bokashi em que explico como é que é de fazer, primeiro passo, segundo passo, processo, etc. E tenho também o mesmo para a compostagem com minhocas, para a vermicompostagem, que é o meu método preferido, mas que neste momento eu não estou a fazer, mas também tenho lá a explicar o que é passo, o que pôr, o que não pôr, enfim, tem assim no e-book estas duas explicações bem detalhadinhas, vou deixar o link para o e-book abaixo para poderem também encontrá-lo e pronto, e acho que agora de forma resumida já disse tudo o que tinha a dizer sobre a compostagem. Tenho mais recursos no vídeo e no e-book e vamos passar ao próximo objeto. O próximo objeto são estes saquinhos de silicone. Eu adoro, eu só tenho um porque isto é um bocado caro e eu tenho acabado por utilizar como alternativa caixas ou frascos de vidro para congelar coisas. Pronto. Estes sacos servem para isso. Estão a ver aqueles sacos de congelação meio descartáveis, não é? Que nós temos que utilizar algumas vezes lavando. Podem virar ao contrário, lavar com esfregãozinho, por exemplo, com uma lufa e depois reutilizar, mas acabam por ser muito menos práticos. Estes saquinhos nós pomos cá as nossas coisas e depois fechamos assim bem. Assim, podem utilizar isto para muito mais coisas, eu utilizo na cozinha para congelar coisas. Muitas vezes tenho aqui pimentos, eu compro um pimento, corto logo em pedacinhos pequenos e vou pondo aqui. Às vezes quando na horta tenho algum pimenteiro e colho o pimento e não uso logo, também faço isso. E no fundo vou tendo aqui pimentos porque eu não uso grandes quantidades a cozinhar, e assim tiro um bocadinho e continuo aqui congeladinho. E pronto, como são um bocado caros, existem outras alternativas até bastante fáceis de utilizar, como os frascos de vidro das conservas. Eu acabei por ainda não investir, mas eu acho que vou acabar por investir. Isto é outra coisa que eu no e-book também falo muito sobre os objetos que podem comprar e alternativas gratuitas com coisas que já têm em casa. Para vários objetos eu tenho até mais do que uma alternativa, no fundo para vos ajudar a reduzir o desperdício sem ter de investir mesmo nada. Este tipo de investimentos compensam a médio prazo, depende sempre dos objeto para objeto e do seu preço, mas eu apresento-vos também várias alternativas gratuitas para reduzirem o desperdício sem estarem a ter de investir se naquele momento não vos fizer sentido. Próximo objeto são guardanapos de pano, guardanapos reutilizáveis. E há muitas formas de vocês terem os vossos próprios guardanapos reutilizáveis. Podem comprar, e por acaso aqui estes foi a mãe do João que nos ofereceu no Natal. Pronto, são assim uns todos bonitinhos. Durante muito tempo, eu e o João utilizávamos guardanapos de pano para nós, mas depois quando vinham cá visitas, nós continuávamos a utilizar os nossos de pano, mas as visitas utilizavam de papel.
Hoje em dia já andamos a introduzir também os guardanapos de pano para as visitas e depois simplesmente são guardanapos que são logo lavados. Para nós utilizamos 2 ou 3 refeições seguidas antes de pormos a lavar, porque também não nos sujamos assim tanto e acaba por poupar um bocadinho. Eu ponho estes guardanapos sempre a lavar com as toalhas, os lençóis, que é para ir assim a uma temperatura mais alta, normalmente lava 60 graus. Só toalhas, lençóis e assim estes guardanapos, o resto lavo a temperaturas mais baixas. Mas pronto, estava a dizer, podem comprar uns guardanapos todos bonitinhos ou então podem fazer vocês com alguma coisa que tenham. Eu acho que faz todo o sentido nós criarmos guardanapos a partir de tecido que já existe, não é? Porque se o nosso objetivo é fazer ou reduzir o consumo de recursos e os tecidos muitas vezes até têm pegadas hídricas elevadas, os tingimentos também podem ser altamente prejudiciais se não forem feitos de formas ambientalmente conscientes. E por isso nós utilizamos alguma coisa que já existe tanto melhor. Existem marcas que fazem guardanapos a partir de excedentes têxteis, desperdícios têxteis, acho ótimo. E se quiserem apoiar uma dessas marcas, eu acho excelente. Se precisarem de ideias, também me digam, que eu posso deixar nos comentários algumas ideias. Se não, vocês podem transformar um antigo pano de cozinha num guardanapo. Cortam em 4, 6, enfim, em vários pedaços e depois só têm de fazer umas bainhas nos lados que ainda não tiverem bainhas e têm os vossos guardanapos gratuitos, reutilizáveis, aproveitando uma coisa que já existe. Muitas vezes, eu pelo menos sinto cá em casa, vou acumulando panos de cozinha, porque, aliás, eu acho que ainda não comprei nenhum pano de cozinha porque a minha mãe deu-me quando eu saí de casa. Há pouco tempo a minha avó também me deu, então eu não preciso estar a comprar e às vezes é panos a mais e olhem, transformam-se em guardanapos. Agora também já não preciso mais guardanapos. Mas pronto, vamos reutilizando. Uma dica para fazerem isto de forma gratuita. No e-book tem muitas mais dicas para tudo. Por fim, falando em panos, esta dica é mesmo os panos. E porquê? Isto é uma coisa óbvia, não é? Toda a gente, ou muita gente, tem panos na cozinha. Mas aqui eu falo dos panos numa ótica de ajudar-me a reduzir o consumo de papel de cozinha, que é um descartável, que depois nem sequer pode ser reutilizado ou reciclado. Ainda acontece, ok, eu sou totalmente honesta, ainda tenho um rolinho de papel de cozinha na cozinha para alguma emergência, alguma coisa que por alguma razão seja chata, ou muito chata, porque nós temos também de ter algum desconforto, não é? Neste objetivo de vida mais sustentável. Mas de vez em quando ainda posso utilizar um bocadinho de papel de rolo de cozinha, mas agora os meus rolos de cozinha duram muito tempo, o que acaba por me ajudar a poupar, não é? Porque eu, qualquer coisa que se suje, vou lá com um pano e depois vai para lavar e está pronto a utilizar outra vez e é menos consumo de descartáveis, menos consumo ou menos gasto económico, menos gasto financeiro e não custa nada. Por isso, se tiverem assim vários paninhos, podem fazer isto. Parece óbvio, mas acho que é importante relembrar, porque eu vejo muitas vezes, quando vou a casas de outras pessoas, qualquer coisinha que surge, vamos lá com um bocadinho de papel. E é normal, é intuitivo, sei lá, é muito mais prático, mas incorrermos nestes desconfortos de vez em quando acho que também faz sentido. Por isso, paninho para terminar. E foi este o vídeo, eu espero muito que tenham gostado e sobretudo que vos tenha sido útil, que tenha trazido aqui algumas ideias um bocadinho diferentes ou que tenha quebrado alguma barreira sobre algum objeto para o qual estivessem assim mais reticentes. Deixem abaixo dúvidas que tenham, questões, feedback, opiniões, a vossa experiência, partilhem comigo que eu gostava muito de ver e de responder. Podem encontrar os vídeos que eu sugeri e também o link para o e-book, tudo abaixo na descrição. E vou deixar também aqui neste cantinho o link direto para o vídeo em que falei sobre compostagem bokashi, caso tenham questões, que eu acho que é uma coisa que vale muito a pena começar a fazer. Por isso, vemo-nos por lá. Não se esqueçam de subscrever o canal e até lá, lembrem-se sempre de que um mundo mais sustentável faz plantando escolhas melhores um dia de cada vez.